Olá pessoal, você que estava acompanhando o Foca no Enem pela TV Ponta Negra vai ficar com mais uma aula super especial e muito importante agora sobre linguagens, né? Na TV Ponta Negra a gente mostrou tudo aí sobre redação, agora Camila Desidério e o Daniel Oliveira, professores do Over Colégio de Cursos que já estão aqui, seguem aqui com a gente, vão trazer mais uma aula muito interessante. Como eu já falei na TV, aqui na internet também, a casa é de vocês. Boa aula! Obrigada. Vamos lá, Daniel? Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui para abordar um pouco agora as questões que envolvem linguagens, né? A prova de redação já foi, já falamos nossas dicas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como as questões da prova desenvolvem esses assuntos em língua portuguesa. Então, eu e a professora Camila Desidério vamos dar algumas dicas, né? A gente temos aqui lindos na foto, como vocês podem ver, maravilhosos, né? E vamos tentar esclarecer um pouquinho para vocês como pode ser mais fácil desenrolar essas questões da prova. A gente já quer começar falando para vocês que existem alguns assuntos, né, Camila, principais, que têm caído na prova, né? E aí, claro que a gente não tem tempo suficiente para abordar todos eles, mas temos alguns aqui que a gente pode dar umas dicas para vocês podem ficar mais atentos ao que pode cair. E, entre esses três assuntos, nós escolhemos falar sobre variação linguística, né, Camila? Tem caído bastante, toda a prova tem caído um pouquinho aí. Variação linguística está dentro dos conteúdos da BNCC, né, do currículo, e sempre cai. É um assunto recorrente no raio-x do Enem, então vale a pena dar uma revisada. A variação linguística trata das variantes abordadas pela língua portuguesa, como os sotaques, né, Daniel? Os modos de falar, os dizeres espalhados por esse Brasil. Então, vale a pena dar uma revisada nos tipos de variação linguística. Perfeito. A gente também apontou aqui, né, Camila, os textos multimodais. É uma expressão nova que tem surgido por aí, né? Mas os textos multimodais vão trazer aqueles vários elementos imagéticos, as imagens, os símbolos, né? Que a prova do Enem tem trabalhado bastante, né? Para ver se o aluno consegue interpretar isso da mesma forma que o texto e tudo mais. E, por fim, vamos falar de leitura e interpretação, né, Camila? Que é essencial para a prova. A gente sabe que a prova de linguagens é mais baseada na interpretação do que em qualquer outra coisa. Então, são 45 questões de linguagem, além da literatura também, né, da língua que a pessoa escolher, e você precisa estar afiado nessa interpretação de texto. Então, daremos dicas de como estudar nessa reta final. Vamos lá? Perfeito, vamos lá? Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre variação linguística, né, Camila? Um assunto muito interessante. Eu sei que você adora falar sobre variação linguística, né? A gente está falando aqui sobre variação, sabendo que o português no Brasil, né, gente, não é uma língua uniforme. O Brasil tem várias formas de falar a língua portuguesa e é isso que enriquece esse assunto, porque dentro dessa variedade toda, nós temos aí imensas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, o Enem vai cobrar de nós se a gente consegue identificar quando essas variações acontecem, quando elas são aceitas socialmente, quando elas acontecem, por aí vai. Colocamos até um trechinho aí de uma questão do Enem 2011 que enfatizou a definição dessa variação linguística, né, Camila? Vamos ver? Vamos lá. É importante, Daniel, focar no regionalismo. A prova, ela abrange o Brasil inteiro e ela precisa, sempre aparece algum sotaque, algum dizer, alguma coisa importante de algum lugar do Brasil, alguma região específica. Então, às vezes, ele traz uma variação do Rio Grande do Sul e uma do Rio Grande do Norte, uma do Pará e uma de São Paulo. Então, é importante, Daniel, focar nesse regionalismo. E não é querendo puxar sardinha não, mas tem caído muito sobre a nossa nordestina, né? Nossa variação aqui regional do Nordeste. Cai bastante. Já caiu bastante, Patativa do Açaré também, só pra gente né? dar uma olhada também, para vocês verem também os tipos de variação, né, Camila? Porque o que o Enem quer da gente quando fala de variação? Quer ver se a gente consegue compreender que a variação linguística enquanto um fenômeno social, é algo que acontece na sociedade, a língua muda constantemente, né? E o Enem quer saber se a gente entende a importância dessa variação, né? Se a gente entende o quanto ela vai se desenvolver na maneira em que ela for historicamente sendo desenvolvida, a importância dela. Então, Camila, fala pra gente um pouco sobre os tipos de variação, que é bem importante a gente saber. Temos a variação diatópica, que é a que trabalha os regionalismos. Ela também é chamada de variação geográfica. É a diferença, por exemplo, entre macaxeira, aipim,
Ou mandioca, né? Sim. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte... Você de São Paulo deve ter achado algumas coisas A mexerica e a tangerina. A mexerica, né? a tangerina. A variação diafásica, ela também compõe a variação estilística, né? Então, é o estilo de registro, quando a gente faz adaptação à língua. A gente sabe que quando falamos com nossos amigos, não é a maneira como devemos falar com o nosso chefe, por exemplo. Quando falamos na internet, temos uma variação, o próprio internetês, mas quando vamos escrever um texto, como o da redação, não podemos usar esse tipo de linguagem, né? A variação diastrática também é a variação social. Ela é muito importante, porque ela abrange a faixa etária, a idade, né? Uma pessoa mais velha fala diferente de uma pessoa mais nova. Ela abrange os grupos sociais, que é o que tem caído. Perfeito. Então, como esses grupos sociais se comunicam? Eles se comunicam de maneiras diferentes, né? Então, uma pessoa que é do rap tem a linguagem própria do rap. Inclusive, são gêneros musicais que caem bastante, né? E já caiu, por exemplo, o sertanejo, né? Caiu uma questão da Nayara Azevedo e trazia essa fala típica do discurso sertanejo, né, Camila, a valorização da linguagem da periferia, né, que tem sido também destacada nas provas, para que a gente possa entender que essa linguagem, que tem aparecido muito na música, na literatura, ela também retrata uma parte importante da sociedade e que não pode ser desprezada. Né? Por isso que é cobrado bastante rap, músicas, essa literatura que é chamada de literatura marginal, muitas vezes, né? E a variação diacrônica, que é aquela que varia de acordo com o tempo, com a história. Né? São palavras que caíram em desuso ou que existem simultaneamente. É o jeito antigo de falar e o jeito novo de falar, como loura e loira, por exemplo. Perfeito, né? Pode passar. Pessoal, a gente trouxe aqui uma questão do Enem de 2015, né, que trouxe uma música de uma banda maravilhosa chamada Cordel do Fogo Encantado, né, uma banda de Recife, que traz um pouco dessa variação regional específica que Camila já abordou aqui com vocês, para que a gente possa entender como é que o Enem cobra essa variação linguística. Então, a música está sempre muito presente nas questões, assim como trechos também de livros, né, da literatura, mas as músicas têm se feito muito presente nessas questões da prova do Enem. Olha, se você for ler, tem que caprichar no sotaque. Gente, será? Arrasta o sotaque nordestino e mostra a sua origem. Vou arrastar o sotaque, vou ler só a primeira parte, tá? Vou arrastar, ó. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse. Olha... Esse aí vale a pena terminar, Vale Daniel. a pena. Mas, porém, se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse para que eu me a resolvesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgem toda fugisse. Zé da Luz, né, o poeta, e aí você percebe bem essa variação regional, né? Além disso, existe também a variação social, porque ele representa uma variação típica da fala. Você percebe que ele não tenta corrigir para a gramática, existe uma diferença entre língua e gramática, ele não tenta corrigir para a gramática o que vamos dizer assim, o padrão, né, da norma padrão. Inclusive, Daniel, tem uma pergunta sobre gramática, que você poderia muito bem responder agora. Boa, vamos ver qual a pergunta que tem aí. Eu gostaria de saber se realmente é preciso estudar gramática para o Enem. Boa pergunta. Né? Ele foi bem em cima, Daniel. Foi bem em cima. Bom, engana-se quem pensa que não deve estudar gramática para o Enem, né? O Enem cobra gramática diluído na prova, então ela aparece sim, só que ela aparece de várias formas diferentes. E é importante a gente falar também que nas últimas provas, algumas questões têm enfatizado sim uma gramática até um pouco mais seca, né, Camila? Na última prova tivemos uma questão que abordou a questão da preposição. E o gerúndio. Então isso significa que a gramática ela tem aparecido cada vez mais na prova. Então é importante que a gente não despreze o estudo da gramática normativa, que a gente possa estar pronto para ela quando ela aparecer nas questões, tá? Além disso, Daniel, ela é muito cobrada na competência 1 do Enem, que é a competência que cobra justamente a gramática, a ortografia e a estrutura sintática da prova. Então, para fazer uma boa prova de redação, é preciso, sim, estudar gramática. Não fuja.
Muito bem. Vamos lá? Vamos só ler o enunciado da questão da canção lá do Cordel do Fogo Encantado, que perguntou o seguinte: o poema foi construído com formas do português não padrão, tá? Tais como juntim, olha as palavras que ele destacou, juntim, nós e talvez. Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois, olha as alternativas, gente, e isso tem muito a ver com uma dica que a gente vai dar logo depois aí. Ele diz na letra A, revela um bom humor do eu lírico do poema. Letra B, estão presentes na língua e na identidade popular. Letra C, revelam as escolhas de um poeta não escolarizado. Letra D, tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. Ou letra E, compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. Essas alternativas, elas vão tentar, de alguma forma, em alguns momentos, até desvalorizar a variação linguística, né, Camila? Isso. E essa é uma dica muito importante que a gente vai enfatizar já já, que não devemos ter muito cuidado com as alternativas que desprezam essa variação. Vamos ver a resposta, só para a gente ter a confirmação disso. Olha aí, estão presentes na língua e na identidade popular. Olha como a alternativa valorizou a variação linguística, né? Colocou ela dentro da identidade popular, dentro da identidade de um povo, e destacou que a maneira como um povo se comunica deve ser preservada e deve ser valorizada, né? Lembrar também que existem várias questões, várias alternativas que podem te distrair, os chamados distratores. Por isso que a prova de linguagens acaba sendo uma prova cansativa, que os alunos, meu Deus, estão muita leitura difícil, corre para a revisão, que dá certo, tenta tirar o que distrai e focar naquilo que é verdade, né, na questão. Olha a dica aí, ó, desconfie de questões que desprezam a variação linguística, viu, gente? Quando aparecerem alternativas que desprezam isso, que não dão um certo valor, já fica desconfiado que essa alternativa provavelmente pode estar errada. Porque todas elas, as alternativas corretas, vão valorizar a variação linguística e o poder que ela tem na identidade de uma sociedade, ok? Vamos lá para a próxima? Vamos lá. Olha aí, um filme que foi esperado, né? Ele já era esperado para a prova do Enem, a prova do ano passado, né? Ano passado. Do Essa ano é a questão que a gente passado. falou da preposição, né? Ah, é verdade. Então, o filme com Regina Casé, um filme brasileiro, Que Horas Ela Volta, inclusive, ótimo repertório para redação também, vale a pena assistir, viu? Então, ele traz a frase título do filme, né? Que Horas Ela Volta, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Ó, que horas ela volta? Uma pergunta, né? Daniel, que horas você vai chegar em casa? Que horas? Né? Essa estrutura caracteriza-se pelo ou pela, vamos lá, né? A, uso de uma marcação temporal. B, imprecisão do referente de pessoa. C, organização interrogativa da frase. D, utilização de um verbo de ação. Ou letra E, apagamento de uma preposição. Veja só que a pergunta está focando na ideia de que essa frase, título do filme, ela foi utilizada como uma modificação gramatical, propositalmente, para causar um efeito, né? E aí, quando a gente revela a resposta, pode aparecer aí na tela para a gente conferir, a letra E vai falar do apagamento dessa preposição. Camila, por que essa preposição foi arrancada daí? Então, o verbo voltar, quem volta, volta de algum lugar. Então, a pergunta, na gramática, de acordo com a norma padrão, deveria ser de que horas ela volta. Mas nós sabemos que no nosso dia a dia, ninguém usa essa preposição. Ela é comum. Então, o apagamento da preposição, ele foge um pouquinho da norma culta, mas ele está presente na variedade popular. Então, sempre lembrar que preposição é regida pelo verbo. Então, você precisa ir para o verbo da questão para entender a preposição. Então, bom? Propositalmente, quem criou o cartaz do filme quis causar esse efeito de variação. Muito bom. Vamos Podemos lá? seguir? Olha aí, tá? Textos multimodais. E aí, Camila? Os textos multimodais é uma coisa que está muito presente na prova, né? Isso. Gente, leva esse nome, mas vocês não precisam se preocupar, porque os textos multimodais, ó, multi e vários modos dele aparecer, eles são textos que têm escrita, a parte escrita, e a parte que vem com figuras, com gestos ou alguma representação artística que pode vir de imagem. Então, são os textos que misturam
escrita, a parte verbal e a parte não verbal, que é a parte imagética, né? Essa pode ser uma tirinha, pode ser uma charge, um cartoon. Então, hoje, antigamente ele aparecia com texto verbal e texto não verbal. Hoje ele já leva esse nome, o texto multimodal. E tá? vale Então, salientar, né, Camila, que o Enem, quando coloca isso na prova, quer testar se o candidato consegue interpretar esses textos com todos aqueles elementos presentes, né? Se a gente consegue observar com detalhes o que tem na imagem, o que tem no texto, e como a gente consegue desenvolver essa interpretação com tantos elementos presentes, né? E aí você já falou alguns bons exemplos, as tirinhas, os infográficos, as propagandas, as charges, os cartazes. A gente acabou de ver uma questão que usava um cartaz de um filme, então isso provavelmente estará forte na prova, gente. As imagens são muito utilizadas lá. Tenham atenção quando forem ler esses textos multimodais também. É importante lembrar que você precisa associar como a parte imagética, ela colabora para a interpretação. Então, como a parte escrita e a parte da imagem agem juntas para a interpretação do texto, né? Lembrar também da propaganda, que ela é um forte, a gente sempre espera uma propaganda pelo viés argumentativo, a função da linguagem, que é outro tema legal de você estudar. Então, como ela tem a função apelativa da linguagem, que vem a argumentação, ela aparece muito recorrente durante a prova do Enem. Perfeito, né? Vamos passar? Vamos lá. Você falou em propaganda, Camila, então está atendido o seu pedido. Olha Obrigada. aí, essa questão de 2014 que trouxe, né, uma propaganda que trazia uma imagem, não é, de uma espécie de ser, um bicho-papão, né? E escrito dentro dele está assim: para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono, né? Essa era a mensagem transmitida. Olha só o que diz o enunciado. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, olha, o uso dessa expressão nesse sentido é muito importante para interpretar a questão. A propaganda usa a metáfora do pesadelo para qual propósito? Pode passar aí, gente, para a gente ver as alternativas. Lembrar, Daniel, que na propaganda eles usam muito verbos no imperativo, como denuncie, ligue, faça. Né? Então, o verbo no imperativo ele é muito forte nesse tipo de linguagem, justamente para corroborar com a função apelativa. Sim. Vamos lá? Então, como você leu, vamos ler as alternativas. As alternativas, né? Que indicam qual a propaganda está usando uma metáfora de pesadelo com qual propósito? Né? O que a gente pode encontrar? Na letra A está dizendo que é informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. A letra B diz que é para denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. A letra C diz que é para dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. A letra D diz que é para destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. E a letra E, chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. De cara, quando a gente lê essas alternativas, a gente percebe que tem algumas que são inviáveis, né, Camila? Você descarta, assim que lê, você já começa a descartar algumas alternativas que estão ali justamente para... Né, errada, totalmente errada, você descarta essa alternativa logo de cara. Elas exageram, né? Elas colocam algo que está além do que o texto está falando, por isso a atenção redobrada quando for observar a propaganda, ver os elementos que estão nela, para que você não a interprete além do necessário, né? Então vamos conferir qual a resposta correta aí? Vamos lá. A letra C diz: dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Ora, como foi que eu coloquei na propaganda, eu, criador dessa propaganda, quis enfatizar que o abuso sexual para uma criança é algo tão grave através do bicho-papão. Que gera o pesadelo. Que gera o pesadelo para a criança. Então, essa associação de ideias faz com que a gente consiga interpretar muito melhor a questão e cuidado com essas que exageram tanto nas alternativas, gente. Fica evidente que esses distratores são só para te distrair, só para perder o foco na alternativa correta. Lembrando, Daniel, que esse é um tema muito importante. A violência, né? A violência doméstica, a violência infantil. Então, às vezes, o tema que você trabalha na redação pode cair na prova, sim, pode cair durante as questões da prova. Por isso, aqueles eixos que a gente trabalhou de violência e segurança. Eles caem também durante as questões. E aí é importante você frisar os verbos, ó, informar, denunciar,
dar a devida dimensão, destacar ou chamar a atenção. Eles são muito parecidos, esses verbos, no início da questão, e isso faz com que você se distraia para marcar a alternativa certa. Perfeito. Tá? Vamos lá para a próxima? Vamos lá. Olha aí, então vamos lá. Essa questão foi do Enem de 2014 e ela dizia o seguinte: os discursos... Desculpa. Vamos lá, vou começar novamente. Essa questão foi do Enem 2014 e ela dizia o seguinte: os discursos referentes à prática de exercícios físicos estão imbricados de valores sociais, culturais e educativos, influenciados principalmente pelos discursos midiáticos. O processo natural de envelhecimento passa a ser visto como um descuido por aqueles que assim o aparentam, especialmente nos cuidados com o corpo. Eu queria deixar claro que vocês sabem que a educação física, a prática de exercícios físicos também cai na prova de linguagens. Então, é importante também frisar esse assunto. Estudar, como já caiu questão de vôlei, de natação, de balé. Então, é importante estudar os princípios também das atividades físicas e da educação física. Uma matéria muito importante no currículo que ela cai na prova de linguagens, tá? Vamos analisar a imagem e aí o enunciado da questão diz o seguinte: ao analisarmos a imagem, podemos considerar que ela apresenta, pensa bem, olha bem para a imagem, vai ressaltando sempre o que você vê na questão, na alternativa, voltando para o texto. A. Os valores do corpo visto enquanto conjunto de partes funcionando como uma máquina, fruto dos valores mecanicistas. B. A ideia do corpo ideal jovem, olha aí, né? Mais uma vez o culto à beleza aparecendo como tema, musculoso e atlético. E o exercício como a fórmula para se alcançar a juventude eterna, por sua vez o sucesso. É para você essa, né, Daniel? A juventude eterna, que é o que você busca. C. A prática de exercícios como promoção de saúde e respeito ao desenvolvimento humano. Letra D. Um corpo em toda a sua essência, físico, psíquico, biológico e cultural. E o exercício auxiliando o entendimento de todas essas dimensões, e é o exercício físico como possibilidade de atender as pessoas de qualquer idade e classe para o aprimoramento estético. E aí, vamos para a resposta? Vamos para a resposta, para a gente ver o que Vamos lá. O que sai disso aí, ó. Vai aparecer? Olha aí, a ideia do corpo ideal jovem, musculoso, como Daniel, e atlético. E o exercício como fórmula para se alcançar a juventude eterna, né? Perceba que na imagem você tem a representação da velhice e da juventude sendo refletida no espelho, né? E por sua vez, o sucesso. Então, é interessante esse tema, assim para a redação ou para a prova de linguagens, o culto à beleza, né? O que as redes sociais, elas trazem também de influência para esse exagero, para essa espécie, vamos dizer assim, até de ditadura da beleza, né? De que obriga as pessoas a serem sempre belas, estarem sempre bem. Então, esses assuntos, eles caem nas questões. Sim. E como a questão da estética, nessa questão, ela representa o sucesso, né, do indivíduo. Quer dizer, ele só alcança o devido sucesso, a devida satisfação, se ele, né, estiver com a sua imagem bem trabalhada, certo? Então, foca na musculação, né, Daniel? Foca na musculação. Vamos malhar, mas vamos responder também, pelo amor de Deus. Aproveitando esse tema sobre leitura e interpretação, a gente tem mais uma pergunta, Daniel. Então, vamos ver. Qual a pergunta? Eu gostaria de saber quais são as melhores formas de melhorar na interpretação textual. Essa é boa, Camila. Quero que você responda essa aí. Gente, além de você, né, praticar, fazendo provas antigas, respondendo outras questões de interpretação, a leitura é o mais importante. E não só a leitura, aquela leitura formal, voltada para livros e obras, claro, de suma importância, mas você ter acesso a diversas leituras, ler notícias, as notícias que passam aqui na TV Ponta Negra, por exemplo, né? Ou você lê textos que trazem... Errei. Tu não erra não, né? Claro que eu erro. Não vi você errando ainda, tá? É porque eu estou em transe. Entendi. Vamos lá.
as notícias aqui da TV Ponta Negra e textos que tragam atualidades, novidades para você se inteirar sobre os diversos temas, né? Então, ó, mais do que ler as questões da prova do Enem, você precisa compreender o que essa questão pede. É preciso interpretar, é preciso ver a acepção da questão. E isso, gente, não só na prova de linguagens, a prova de humanas também é muito recheada de interpretação. E é o calo do aluno. Ele, às vezes, ele entende o tema, ele sabe até numa prova de matemática o que deve fazer, qual é o cálculo que ele deve fazer, mas ele não interpreta a questão. Então, a interpretação, ela está em toda a prova, desde o primeiro dia como do segundo dia, né? Então, algumas informações estão na superfície do texto, elas já vêm explícitas quando você lê o texto, mas algumas informações estão por trás, por isso é preciso o conhecimento de mundo. Aí você dá uma olhadinha na outra aula que teve de filosofia, de história, de geografia, e aí você consegue esse conhecimento de mundo também, além da prova de português, né? Pode Vamos passar. lá. Essa questão é muito interessante, Camila, porque ela traz elementos da linguagem jurídica em forma de poema. Então, a gente tem aqui uma espécie de petição judicial em forma de poema, que é endereçada a um juiz e faz um pedido. É um habeas corpus, um né? habeas corpus. Vou ler aqui. Mostre o seu conhecimento Vou mostrar meu jurídico. potencial agora, olha só. Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal? Será pecado? Será delito de tão vis horrores, perambular na rua um desgraçado, derramando nas praças suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia. A consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos altos nós pedimos e pedimos, enfim, deferimento. Me lembrou aquela música do Seu Guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, não parece? Parece. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, ou seja, ele sai da linguagem jurídica, vamos ver as alternativas. Letra A, permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. Vamos só relembrar. Conotação é o sentido figurado, é o sentido que não é real. E a denotação, os textos denotativos, eles são textos reais, que mais se aproximam do dicionário. Vale a pena revisar esse assunto. A letra B, mostra que o cordel, que é também muito típico do regionalismo, ó, interligado com a variação linguística que acabamos de ver, explora termos próprios da esfera do direito. Letra C, demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua, ou seja, diminui a gravidade do delito. Letra D, exemplifica como o texto, em forma de cordel, compromete a solicitação pretendida. E a última alternativa, a letra E, esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos. E aí, Daniel, qual é a resposta? Vamos ver a alternativa correta, porque tem algo muito peculiar na letra C, e é importante a gente falar dessa alternativa, gente, porque o vocabulário ele foi muito importante para responder essa questão aí na prova do Enem. Porque a palavra atenua aí faria toda a diferença para aquele que conhecia essa expressão, né? Atenuar no sentido de diminuir, afinal é o que a pessoa que está fazendo a petição quer, né? Diminuir a gravidade desse crime, afinal se trata de um músico, aparentemente, né? Então, saber o significado da palavra atenua era imprescindível para conquistar a resposta certa nessa questão. Por isso que é tão importante, Daniel, focar no vocabulário. Às vezes você perde uma questão porque você não tem, né, tanta aproximação do vocabulário da prova. Exatamente. Né? Bom, eu acho que a gente pode agora encaminhar para o final, né, falando sobre como a prova testa o nosso emocional também, viu? Verdade, eu estava ali acompanhando tudo da aula de vocês e eu acho que eu já captei uma dica muito importante quando a gente pega ali a prova. Eu acho que principalmente nessas questões que tem muito texto, né, muito conteúdo, e direto ali nas alternativas, acho que é uma boa dica também, né, professor? É uma boa dica. A gente precisa pensar que as alternativas às vezes dão
dão um suporte e uma dica para como a gente pode resolver melhor a questão. E ter cuidado, porque elas vão tentar nos enganar, né? Às vezes tem umas pegadinhas, a gente precisa estar atento. Essa questão dos distratores, tentar desviar o propósito, é importante a gente estar atento nessas alternativas aí. Muito bom, muito obrigada, Camila Desidério, Daniel também aqui, Daniel Oliveira, obrigada, viu? Nosso tempo passou rápido, viu? Passou muito rápido. Muito obrigada para vocês de verdade. E as considerações finais para os alunos fazerem uma boa prova? Vamos lá. Quer começar, Daniel? Então vou falar, a gente está aqui na torcida desde o início, né? O nosso propósito é sempre torcer para que vocês façam uma boa prova. A gente confia muito no que vocês vão fazer lá. Estamos aqui preparando vocês desde o início do ano. Confiem no que vocês sabem, confiem nos conteúdos que vocês adquiriram durante o ano e vão com confiança, vão acreditando em vocês que vai dar certo, né, Camila? Eu queria também desejar uma ótima prova, dizer que vocês revisem, que nós estamos esperando vocês lá na revisão do Over, né, que começa nas semanas que antecedem o Enem, então dá tempo de revisar, foquem, acreditem em vocês, vão tranquilo, vocês estudaram. Vocês dedicaram esse tempo aos estudos, então não tem por que se preocupar. Agora a hora é só revisar e ir tranquilo, né, para fazer uma boa prova, principalmente uma ótima prova de revisão. Nós estamos aqui na torcida pelo sucesso de vocês. Com certeza, com essas dicas vai dar tudo certo. Muito obrigada mais uma vez. E o nosso tempo aqui na internet também acabou, né, gente? Muito obrigada pela sua companhia. Você pode revisar qualquer momento esse material. Lembrando, né, que ele vai ficar disponibilizado no link do canal, tá bom? Então aproveita. Um ótimo final de semana e a gente te espera no próximo programa. Até lá!